A primeira revolta foi a revolta de Lutero, em 1517, que essa data ela é usada como uma data de referência porque é o ano em que Lutero publicou suas 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg. Entretanto, Lutero, ele não dá tempo de falar disso aqui, mas Lutero, ele foi nada mais, nada menos do que um porta-voz. Era uma pessoa muito inteligente, que falava bem, etc., mas ele não era uma pessoa autêntica. As ideias que ele pregava eram ideias, heresias que já existiam há mais de século, já tinham sido condenadas pela igreja há mais de século. Lutero, no fundo, era um grande repetidor. O que ele soube fazer bem é unir duas alas aparentemente opostas, uma que era gnóstica, portanto, contra a matéria, e outra que era racionalista. Ele conseguiu unir, então, aquilo que ensinava Mestre Eckhart, que era gnóstico, e aquilo que ensinava Ockham, que era panteísta. E ele, unindo essas duas ideias, ele conseguiu captar muita atenção. E ele teve muito sucesso aí. Ele fez aquilo que o professor Orlando ensinava para nós, que era o curto-circuito. Unindo na história a direita e a esquerda, a gnose e o panteísmo, o racionalismo e o misticismo. Então, Lutero foi muito hábil nisso, mas ele não estava sozinho, né? Ele fazia parte de uma ordem religiosa, que eram os agostinianos, que estavam muito corrompidos, que já tinham livros hereges na biblioteca do convento. Lutero lia esses livros. Lutero lia na biblioteca do convento livros de João Hus. João Hus, que é herege, que dizia exatamente o que Lutero dizia. Mas o João Hus tinha sido queimado em 1417, 100 anos antes de Lutero. 100 anos. E havia livros de João Hus na biblioteca do convento. E Lutero lia. E um dia ele fechou, conta que ele fechou o livro e disse, o livro de João Hus, se esse homem é herege, eu também sou. Eu penso como ele. Né? Então Lutero, o que ele foi um grande aglutinador de heresias para poder fazer a sua revolta. Isso. Era contra... Era até chamado a igreja do Carmo. O Carmo de Primaveira. Era completamente comunista, isso. Tcheco, eram os hussitas. Foi queimado ainda agora, na viagem do coral, a gente teve a oportunidade de ver ainda um pouco dele queimando lá. Né? Vocês lembram aí, pessoal? Então, e essa revolta de Lutero teve uma série de causas, que eu vou falar muito por cima, que não é o objetivo aqui, mas para a gente sempre entender, todo fato histórico importante, ele tem muitas causas. Algumas são chamadas as causas remotas, que são aquelas que estão mais distantes no tempo, mas que vão servir de causa para aquele fato, e outras são as causas próximas. Uma das causas é o atentado de Anagni. Em 1313, portanto no século XIV ainda, o rei, Filipe o Belo, Filipe IV, que era neto de São Luís, faz uma revolta contra o Papa. Ele queria cobrar impostos do clero. O Papa, que era Bonifácio VIII, Bonifácio VIII proíbe o clero de pagar imposto, porque isso é um absurdo. O rei só queria fazer imposto porque ele estava em guerra com a Inglaterra e precisava de dinheiro. E aí, então, o rei faz uma revolta contra o Papa. Muitos bispos franceses ficam do lado do rei, contra o Papa. O Papa depois até dá uma condescendida para evitar a briga, mas o rei quer cada vez mais. O Papa então faz um documento, o rei da França falsifica o documento do Papa, não permitiu que o documento circulasse na França e fez um outro falso, dizendo que, colocando palavras na boca do Papa, que era o Papa que mandava na França, que tudo da França era do Papa, tarará, tarará, para o povo ficar com raiva do Papa. Então o Papa foi obrigado a preparar um documento excomungando o rei. O rei, então, sabendo disso, manda tropas até a cidade de Anagni, que é uma cidade próxima a Roma, onde a família do Papa tinha um palácio. Ele estava nesse palácio, as tropas comandadas por Charra Colonna, que era um filho de cátaros, cerca o palácio do Papa. O Papa, então, se veste com todas as vestes solenes de Papa, senta no trono papal. Na hora que eles invadem o palácio, o Papa está sentado, e então um dos soldados tira a luva de ferro e esbofeteia o Papa. O Papa, depois de um mês, morreu de desgosto. Não comeu mais nada
e morreu de desgosto. Quer dizer, um desprezo pelo Papa que mostra aqui bem, como símbolo, o fim da Idade Média. O Papa, que era o pai de todos, agora é esbofeteado, né? Tanto que ele morre de desgosto. O sucessor dele vai governar por 1 ano apenas, morre envenenado, e depois então vem o Papa Clemente V, que era francês, era arcebispo de, acho que de Bordeaux, e não era cardeal, ele não estava no conclave. Então, quando ele foi eleito, que avisaram, tiveram que mandar uma comissão para avisá-lo na França, porque o conclave não tinha fim. Demorou um tempão, não conseguiam se entender, porque havia um partido favorável ao rei da França e um partido favorável ao Bonifácio VIII. Ninguém conseguia ter maioria, então decidiram eleger esse Bertrand de Got, que ficou sendo o Papa Clemente V, que era uma pessoa, embora francesa, tinha sido de alguma forma leal ao Bonifácio VIII. Foi eleito, quando chegaram lá os mensageiros para ele, o senhor foi eleito Papa, o senhor precisa ir para Roma imediatamente. Ele falou, eu aceito a eleição, mas eu não vou para Roma agora. Cometeu esse erro, o rei depois faz ele ir para Avignon, na França, no sul da França, às margens do Ródano, e ele então, o papado fica em Avignon, na França, por mais de 70 anos. Isso aqui enfraqueceu muito o papado. Por quê? Estando o Papa agora não mais em Roma, mas na França, o Papa era visto agora como o capelão do rei da França. O Papa agora não era mais visto como o pai de todos. Então, quando havia uma contenda entre 2 outros reinos, se um desses reinos era a França, o oponente não queria aceitar o Papa como o juiz. Isso enfraqueceu muito. Por isso que, depois, quando Lutero faz a revolta contra o Papa, o protestantismo vai ter muito sucesso na Inglaterra e na Alemanha, que eram os grandes rivais da França, né? O Papa, então, quando volta para Roma, em 1378, o Papa que volta vai reinar mais 1 ano, logo ele morre, e a eleição do próximo Papa foi conturbadíssima, um negócio divertidíssimo, até onde eu conto. E o Papa que foi eleito foi reconhecido por todos como sendo o Papa. Tempos depois, ele era uma pessoa muito dura, que destratava os cardeais na frente de todo mundo, chamava um de bandido, outro não sei o quê. Santa Catarina de Siena escrevia para ele, dizendo para ele não fazer desse jeito. Ele continuava fazendo. Alguns cardeais fizeram uma revolta e elegeram um outro Papa, que foi para Avignon. Então passou a ter, entre aspas, 2 papas, um em Roma e um em Avignon. Claro que só havia um Papa verdadeiro, mas muitos acreditavam que a eleição daquele Papa, que estava em Roma, tinha sido falsa, porque os oponentes deles diziam que a eleição tinha sido forçada, que eles tinham sido obrigados a votar nele, e a eleição forçada é inválida. Então, essa confusão vai durar aí 30 anos, quase. Como? Vai chegar até uma época, quando foi em 1409, haverá um concílio em Pisa, que vai fazer um absurdo. Então, os bispos e cardeais convocaram um concílio, e não foi nem o Papa nem o antipapa. E lá em Pisa, eles decidiram o seguinte, vamos destituir os 2 e a gente elege um terceiro. E ocorre que os 2 não aceitaram essa eleição. Então passou a ter 3 papas. A confusão piorou, né? E o que fez o concílio de Pisa é irregular. Um concílio não tem poder de destituir um papa, nem de julgar um papa. E aí, então, depois, quando foi em 1414, o Papa convocou um concílio em Constança, na Alemanha. É desse concílio que vai ser condenado João Hus também. E nesse concílio, então, todos abdicam, exceto esse terceiro aí, que não foi ao concílio, mas ele não tinha força nenhuma, logo foi esquecido. O Papa, então, entrega a coroa papal e é eleito, em 1417, Martinho V, que vai ser, então, reconhecido por toda a cristandade. Mas se a gente pega todo o período, quando começou a confusão até aqui, é mais de 100 anos. Isso enfraqueceu muito o papado, tá? Depois, todas as heresias precursoras de Lutero também vão ser uma preparação para a revolta de Lutero. Não vou tratar aqui, né? Aqui é o Concílio de Constança, mas vamos passar lá porque o tempo está muito já adiantado, tá? Então, Lutero vai pregar a igualdade no campo
religioso. E Lutero não era bobo, ele precisava de apoio. Ele via que os reis estavam empobrecidos, e então ele teve uma sacada muito esperta. Ele diz o seguinte: na verdade mesmo, o chefe da religião em cada estado é o governante. O rei, ele é chefe não só do estado, mas também da religião no seu estado. Isso, para aqueles nobres que estavam empobrecidos, porque não podiam aumentar os impostos, eles viam agora a possibilidade de se apoderar de todas as propriedades da igreja, do dízimo, etc. Outros nobres que não estavam em situação econômica tão difícil, mas que tinham as ideias ruins de Lutero, acabaram apoiando ele, para o Duque de Hesse, acabaram apoiando Lutero pelas ideias. Mas então Lutero tirou o Papa e tirou o clero do topo da pirâmide. Falou: agora, quem manda em tudo é o governante. O monarca é o chefe da religião, do estado da religião. O príncipe é o Papa em seu território. Né? E aí o Renascimento, então, vai querer a volta do César divino. Porque na época do Império, todos os caprichos do César, todos os caprichos do imperador, eram lei. Não havia limites para o que ele quisesse estipular como lei. Ele podia desejar qualquer coisa, e tudo que ele desejasse era lei. E ele tinha que ser cultuado como um deus. E Lutero, então, estava voltando isso aqui. Lutero também vai pegar uma maior liberdade na moral, com o conceito dele: crê firmemente e peca muito. Então, Lutero vai dizer o seguinte, de forma bem resumida: o homem é incapaz de qualquer bem. Não adianta se iludir. O homem que quer fazer um bem, ele peca, porque ele está sendo pretensioso. O que ele tem que fazer é pecar. Porque pecando, ele mostra que tem confiança na misericórdia de Deus. Então, quanto mais o homem peca, mais ele se santifica. Quanto mais ele quer seguir os mandamentos, mais ele peca. Porque os mandamentos, eles são de um Deus do mal. Né? Aqui não dá tempo de explicar isso no detalhe, mas pela aula da Laura, da Dona Ivone, vocês viram que toda a regra, toda a lei colocada por esse Deus mau, ela é má, ela existe para me enganar. Essa é a máscara mortuária dele. Essa aqui eu comprei, eu estive lá onde Lutero morreu, e eu comprei um postal, porque os protestantes são contra as imagens, então eles vendem um postal de Lutero. Então esse aqui é um postal que eu escaneei, é a máscara mortuária dele. Então você vê, isso aqui assusta qualquer um. É um porco, olha isso aqui, ó. O homem era bêbado. A vida de Lutero é uma coisa interessantíssima, porque todos os grandes homens da história têm sua vida estudada e publicada aos montes. Se, por exemplo, sei lá, Napoleão. Se a pessoa quer ler a vida de Napoleão, há inúmeros livros de inúmeros autores diferentes tratando a vida de Napoleão. E a vida de Lutero? Simão de Montfort, isso, puxa, que é muito menor, muito menor. Então, há sempre muitas e muitas biografias dos grandes personagens. Ora, um dos maiores personagens da história é Lutero. E a vida dele? Por que é tão desconhecida? Por que não há tantos livros tratando da vida dele? Por que os protestantes fazem tanta questão de esconder a vida de Lutero? Porque a vida dele era péssima. O homem era muito ruim. Valeria a pena um dia só uma aula só sobre a vida dele. Mas as cartas dele, ele mesmo conta que ele ficava constantemente bêbado. Mas constantemente, que ele bebia, constantemente. Depois um homem amaziado, podre, muito ruim. Casou com uma freira. Depois que odiava a igreja, odiava o Papa enormemente. Tudo que era católico ele tinha raiva. E muito astuto. Ele mudou a missa muito paulatinamente. Ele tinha medo do povo perceber a mudança na missa. Então ele fez a revolta em 17. A primeira missa em alemão foi encerrada em 24. Ele falava: a gente não pode assustar o povo. Então ele foi mudando a missa aos poucos e mantendo o latim. Só em 1524 que ele mudou. E ele falava: o povo não pode perceber que a gente rompeu com Roma, senão eles vão embora. Ele é astuto, desonesto.